Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no Filo na Rede para dar aquela força para a gente continuar produzindo conteúdo. E hoje eu trouxe para vocês, sem mais delongas, a correção comentada dos exercícios de filosofia que caíram no Enem agora que acabou de terminar. Por que que eu decidi fazer essa correção só agora, depois do segundo dia do Enem, se a minha prova foi no primeiro dia do Enem? Bom, muita gente não gosta de corrigir as questões antes de fazer o segundo dia, muitos alunos têm ansiedade por conta disso, e a gente, claro, respeita muito o tempo, o momento de cada um. Então, agora que passou o segundo dia, e a maioria de vocês deve estar corrigindo as questões, eu vim dar aquela força para você entender quais são as questões que a gente mapeou de filosofia. Foi um Enem bastante interdisciplinar, algumas questões vieram muito fortes, interdisciplinares com geografia, mas as questões puras de filosofia mantiveram a sua tradição. Que tradição é essa? Bom, eu como especialista em Enem há mais de 10 anos, o que eu percebo no Enem é que a prova de filosofia ela é a mais conteudista. A gente mapeou 7 questões de filosofia. Das 7 questões, 2 questões eram interpretativas, mas se você soubesse conteúdo, você resolvia de uma maneira mais tranquila. Se você não soubesse conteúdo, você conseguia responder a questão, mas de uma forma mais interpretativa e talvez mais lenta. Bom, o Enem é uma prova que requer do aluno rapidez, requer sagacidade. Por isso, na prova de filosofia, a gente percebe bastante conteúdo. Agora, na prova de sociologia, mais interpretação de texto, mais noção geral de mundo e menos conteúdo. Então, vamos às questões de filosofia, vou projetar aqui para vocês, juntinhos, lembrando que eu estou resolvendo aqui a prova amarela, tá bom? Então, se a sua prova é de uma outra cor, tenta mapear aí quais são esses exercícios que eu vou resolver na nossa aulinha de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a análise do Enem 2020, que aconteceu em 2021. Vamos juntos aqui tentar mostrar para vocês as questões. Bom, a questão da prova amarela, 50, foi uma questão que trouxe um filósofo que eu geralmente abordo nas aulas dos nossos cursos, da plataforma ou do YouTube, na aula sobre renascimento cultural, que é o Michel de Montaigne. O Michel de Montaigne ele é um relativista. O Michel de Montaigne pode ser abordado de várias maneiras, mas o Enem cobrou o nome da obra do Montaigne que vai inspirar um gênero literário específico. Vamos ao texto. Montaigne deu o nome para o novo gênero literário. Foi um dos pioneiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu, do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica, na qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. Então, a obra do Montaigne, chamada Ensaios, ela é uma obra que parte de uma pergunta, o que sei eu? E a partir daí ele vai escrevendo livremente. É necessário lembrar que a principal obra do autor chama-se Ensaios. Então, o aluno que sabia disso, o aluno que teve essa aula, ele já ia direto na alternativa B, que era a alternativa correta. Ensaio que expõe concepções subjetivas de um tema. Ele trabalha nessa obra as impressões pessoais dele. Olha que interessante, né? O Montaigne é muito criticado por outros filósofos da época, do século XVI, dizendo que eles dizem que o Montaigne ele tem uma visão muito pessoal das coisas. E o Montaigne se defende dizendo, mas vem cá, quando vocês escrevem sobre o mundo, vocês também não trazem uma impressão pessoal? Vocês também não trazem a opinião de vocês? Então, toda vez que a gente tenta universalizar uma resposta, talvez seja apenas a generalização de opiniões subjetivas, pessoais nossas. Então, o Montaigne ele não esconde isso. O ensaio, gente, é uma forma de escrita livre, sem amarras, como um fluxo de pensamento. Quando eu leio Montaigne, sabe quem ele parece para mim? Parece muito a Clarice Lispector no livro A Hora da Estrela. Só que o Montaigne reflete sobre questões filosóficas, existenciais da época dele, sobre o cotidiano. Então ele entra em contradição. Olha que legal. Sabe o que ele percebeu nessa obra dele? Que nós, seres humanos, nós temos lógica,
mas não o tempo inteiro. E essa lógica não é tão linear assim. E o tempo todo a gente está debatendo com a gente no nosso pensamento. Você já fez isso com você? Você já percebeu que você às vezes está fazendo apostas com você mesmo? Apostas só fazem sentido para você? Por exemplo, se eu não chegar naquele poste antes do carro vermelho, a minha mãe morre, sabe? E aí você chega no poste e aí você percebe que você ganha a aposta que você fez com você mesmo. Só que às vezes a gente tem vergonha de falar que a gente faz isso, a gente tem vergonha de expor os nossos debates com a gente mesmo. E o Montaigne não, o Montaigne escreveu sobre isso, ele se revelou em toda a sua intimidade, em toda a sua subjetividade, ele deu as opiniões dele e no final ele afirma que bem e mal, certo e errado são muito relativos. Ele é um relativista. A tradição sofística, né, que questionava verdades absolutas, vai aparecer muito forte na obra do Montaigne, beleza? Então, uma questão um pouco chatinha, uma questão que tinha que lembrar que o Montaigne escreveu a obra Ensaios e que, portanto, nessa obra ele relativizou tudo ao ponto de vista dele. Ele foi contraditório, como diz o texto, ele fez autocrítica. O que ele afirma na página 20, ele questiona na página 40. E depois ele volta a afirmar na página 60. Nós somos seres racionais? Somos. Mas lógica não existe o tempo todo na nossa vida. É hora de tirar a máscara da hipocrisia. Beleza? Então vamos passar aqui para uma próxima questão. Comenta aí no vídeo se você tiver dúvidas. Depois eu dou uma olhadinha, respondo as dúvidas para vocês, ou faço um outro vídeo respondendo as dúvidas. Comenta aí, deixa o seu comentário, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal que tem muito conteúdo bom para vir agora em 2021, tá bom? Está retomando aqui o canal, retomando a produção do canal. Bom, vamos para a próxima questão. Questão 52. A questão 52, ela foi mais interpretativa. A questão 52 diz, texto 1, os meus pensamentos são todos sensações. Aí, ó, os pensamentos derivam das sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, o nariz e a boca. Fernando Pessoa, olha que legal, né? A ideia de que não existe nada no nosso pensamento que não tenha passado pelos nossos sentidos. Se hoje eu estou dando essa aula é porque eu li esses autores com os meus olhos, eu ouvi alguma aula de algum professor meu, né? Eu estou o tempo todo em contato com o mundo material. O texto 2 diz, tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Aqui, o Merleau-Ponty, né, falando sobre a percepção, a importância da percepção na construção do pensamento. Por isso, ambos os textos, eles estão valorizando aspectos sensíveis. Ó, gente, dica de vocabulário para o Enem, para o próximo Enem, quem vai prestar o outro Enem. Ó, quando eu falo em aspectos sensíveis, eu estou falando de aspectos materiais, eu estou falando de aspectos dos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Os sentidos físicos são essenciais para a gente experimentar o mundo, né? Formularmos a partir desses fenômenos o nosso conhecimento. Então, os dois textos, eles são, na verdade, empiristas. O empirismo, né, foi cobrado de uma maneira muito indireta nessa questão, mas de uma maneira bem legal. Então, o gabarito é o C. Valorização do corpo na apreensão da realidade. Eu só sei o que é o mundo, eu só sei o que são os objetos do mundo, se passa pela minha percepção corpórea, pela minha visão, pela minha audição, pelo tato ou pelo meu paladar. Então essa daqui seria uma questão mais interpretativa, mesmo que você não tivesse filosofia, você conseguiria fazer essa questão, tá bom? Agora, vamos para a próxima questão. Essa questão é muito parecida com a questão que a gente acabou de fazer. A questão 58, né, ela é uma questão que trabalha de onde vem o aprendizado, só que de uma outra visão, a visão cartesiana. E foi uma questão que gerou bastante polêmica, e eu pessoalmente quero muito ver a resolução do Enem, porque nessa questão a gente tem alguns problemas conceituais. O texto diz, será que as coisas lhe pareceriam diferentes se de fato todas elas existissem apenas na sua mente?
Se tudo que você julgasse ser o mundo externo, real, fosse apenas um sonho ou alucinação gigante de que você jamais fosse despertar, e aqui ele está citando o argumento cartesiano do sonho, a ideia de que talvez a gente esteja imaginando tudo fora da gente. Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou uma alucinação normal. Então, aqui o Nagel, né, que é um autor importante da corrente idealista, ele traz para a gente um questionamento, né? E se tudo que a gente vê, ouvir, tudo que a gente vive fosse apenas um sonho? Isso foi levantado pelo Descartes, um cartesiano, né, um racionalista importante, durante a Idade Moderna. Então, o que a questão trouxe para vocês de desafiadora? Né? Uma doutrina filosófica, então você tinha que identificar as doutrinas filosóficas em questão, conhecida como. E aí, gente, né, na resolução, a gente ficava entre duas. E esse é o problema dessa questão do Enem, tá? Muita gente colocou idealismo, que é o D de dado, que nega a existência de objetos independentemente do trabalho cognoscente. Essa D tem um problema. Tudo bem que o Nagel ele é um idealista, mas no texto que está sendo selecionado, né, ele não está falando em nenhum momento que é independente do trabalho da mente, que é independente do trabalho da mente que os objetos não existem. O idealismo ele não nega a existência dos objetos, né? Então, conceitualmente, o item D está errado. Mas o item E, ele não está completamente certo também. Né? A gente foi pela E, mas por uma aproximação, e olha onde o Enem joga os alunos e os professores, né? Numa questão que foi uma questão mal feita, uma questão mal formulada. O solipsismo, ele não é uma doutrina filosófica contemporânea, mas o idealismo também não, né? Só que a E, pela definição de solipsismo, está mais adequada. Reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Então, se eu compartilho uma experiência com vocês, né, não quer dizer que ela exista. É impossível conhecer em essência qualquer outro ser que não seja você mesmo. Nós estamos sozinhos dentro da nossa mente. Como é que você vai saber que o que existe fora é real, se isso é real apenas para você? Então, o conceito cartesiano de solipsismo, ele não é contemporâneo, ele não é uma doutrina filosófica. Por isso, essa é uma questão que, para a gente, né, que leva com rigor as doutrinas filosóficas, ela não tem uma resposta totalmente correta, tá? A menos inadequada seria a alternativa E, porque o texto está mostrando para a gente que se tudo for uma alucinação, como é que a gente saberia que é uma alucinação se a gente está preso dentro da nossa mente? Beleza? Então essa daqui, gente, eu deixaria em espera, né, para a gente ver se o Enem vai dar uma resposta taxativa ou se o Enem vai anular essa questão. Eu votaria pela anulação dela. Tá? Conversei com amigos meus filósofos, né, de outros cursinhos, de outras plataformas e todos chegaram na mesma conclusão. É uma resposta que a D é possível, a E é possível, mas não completamente corretas. Beleza? A gente teria que ir na menos pior. A menos pior, na minha visão, seria a E, que está definindo o solipsismo. Mas solipsismo não é uma doutrina filosófica contemporânea. O idealismo também não. Tá? O idealismo remonta a Platão. Né? Depois passa, obviamente, o idealismo para a visão hegeliana na Idade Moderna, mas não é uma doutrina contemporânea. Tá? Então, esse é um problema. Talvez ela tenha sido adaptada pela contemporaneidade. Então, aí a gente tem dois problemas. Alguns dicionários de filosofia trazem o solipsismo como uma doutrina filosófica, mas o Descartes é do século XVII. Ele não é contemporâneo. Então, para mim, essa questão foi a pior da prova, a mais chata, a mais injusta, mas requeria do aluno, qualquer uma que você colocasse, que você soubesse a definição de solipsismo e de idealismo. Tudo bem? Infelizmente, o Enem tem dessas. Bom,
A questão 62 foi uma questão que trouxe o David Hume, ele é um predileto do Enem, por isso nas nossas aulas ele é um dos empiristas que a gente trabalha, né, na nossa plataforma e no YouTube. Eu sempre falo para os alunos que o David Hume ele é um empirista radical, um empirista lógico, né? O David Hume, se você soubesse que ele é empirista, você já poderia ir direto para a resposta, que é a alternativa D, né? O empirismo, gente, é uma corrente filosófica moderna que valoriza os sentidos, a apreensão do mundo, dos fenômenos e os dados obtidos pela experiência sensível, né? Então, a experimentação, a coleta de dados na busca do conhecimento. O texto diz: Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, ele não poderia ter inferido a fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. Tampouco nossa razão, nosso entendimento, nossa lógica, é capaz de extrair, sem o auxílio da experiência, ou ele valorizando a experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva das coisas ou questões de fato. Então, para aprender a realidade, a gente precisa da experiência, da vivência material dos sentidos. Por isso, a alternativa, sem dúvida nenhuma, é a alternativa D de dado. Se você soubesse que ele é um empirista, você já ia na alternativa D rapidamente, fazer essa questão e é feliz para a próxima questão. Beleza? Lembrando que a gente está na prova amarela, tá? Então varia o número das questões e varia também a ordem das alternativas. E a questão 7.4, ela é uma questão, se você não tivesse tido aula de filosofia, muito provavelmente você não faria. Foi a questão que trouxe vocabulário específico grego, né? Então, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. É o Aristóteles no livro Política, falando do bem comum, o bem da comunidade. Comunidade em grego a gente chama de polis, daí o nome política, né? O bem da comunidade. E toda comunidade se forma com vistas a algum bem. A gente se une com outras pessoas para ter uma vida melhor, não para ter uma vida pior. Né? Então, se sua vida é um caos no meio das pessoas, você tem que pensar se vale a pena continuar nessa comunidade. Né? A comunidade tem que buscar o bem comum, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Todo mundo busca o que a gente considera um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais do que todas esse objetivo, e visa ao mais importante de todos os bens, que é a felicidade. Tá? Então, no fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. A vida em comunidade precisa de política e ética. Política, criar ordem, justiça, cuidar da comunidade, gente. E a ética, buscar a virtude individual, porque nós vivemos em comunidade, mas somos indivíduos. Então, a base da felicidade, que em grego a gente chama de eudaimonia, né, que está aqui na resposta A, que é a resposta da questão, sem dúvida nenhuma, a base é a ética e a política. Então, a ética e a política são necessárias para atingir a eudaimonia, a felicidade, o mais importante de todos os bens, segundo Aristóteles, que estava aqui nessa questão. Então, nesse fragmento, Aristóteles está falando sobre um tema recorrente nas obras dele: felicidade, né, o bem comum e a polis. Então a gente tem que lembrar disso, né? Lembrar que o Aristóteles buscava dizer que a finalidade de todas as ações humanas é a eudaimonia. Eu significa bom, daimon significa consciência, a boa consciência que leva à felicidade plena. Estar bem com os outros, viver numa sociedade justa, equilibrada, estar bem com as minhas virtudes, estar bem com a minha ética. Por isso, o aluno que teve aula de filosofia e sabia essa palavra em grego, fazia essa questão. Agora, o aluno que não teve aula de filosofia patinou nessa questão, né? Patinou forte, porque o Enem cobrou uma palavra em grego, gente. Então, alerta aí para vocês, tá? Busquem aulas de filosofia, a gente tem uma plataforma com aulas, tem nosso YouTube, mas se você quiser buscar outros recursos,
existem excelentes recursos na internet para você trabalhar a filosofia, tá bom? Beleza? Fica aí o convite para vocês. E a questão 79, ela é uma questão super importante para a gente, porque está falando, né, sobre equidade, sobre questões sociais, e é claro que você tinha que interpretar. Essa é uma questão que juntava interpretação e conteúdo de filosofia. Ó, a sociedade consiste como um sistema justo de cooperação social, consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade. Tá? Então, a igualdade de direitos. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam. Então, ó, publicamente reconhecidos e aceitos, como sendo apropriados para regular sua conduta. Disse que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais também aceitem. Tá? Então, esse aceitamento, né, essa aceitação comum que a gente tanto fala, né, o aceite comum da regra, da lei, faz com que a gente pense na ideia de contrato social. Né? A ideia de que a gente, como indivíduo, forma um Estado para que esse Estado cuide da gente, para que esse Estado garanta a ordem, garanta as leis. No contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consoante de acordo com, e aí vem a ideia né? O entendimento do contratualismo moderno, a ideia de que a gente tem que aceitar as regras para vivermos em sociedade, numa sociedade justa. Então, o que foi inicialmente proposto pelo Hobbes, como contrato social, na obra Leviatã, depois foi reformulado pelo Locke e pelo Rousseau. E é uma das bases importantes para a gente pensar hoje as nossas democracias. Tudo bem? Contratualismo, lembra disso. Contratualismo é o contrato social. Vivemos no contrato social. Existe um conjunto de leis que a gente considera úteis para a gente poder se organizar em sociedade, e elas são aceitas por todos nós. Bom, gente, e para terminar, a questão 90, que é uma questão que o aluno precisava saber também filosofia minimamente para interpretar essa questão. A questão 90 é uma questão de interpretação, mas também de base filosófica. Olha que lindo esse texto, gente. Em A Morte de Ivan Ilyich, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilyich adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo. Mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la. Então, alguém que está tentando entender por que a morte é necessária. Você já deve ter passado por isso. Se você perdeu alguém na sua vida, ou perdeu um animalzinho que você gosta, ou né, você está com alguma doença nesse momento, você deve ter que pensar por que isso acontece com a gente? Por que as pessoas adoecem? Por que elas morrem? Essa consciência da morte, gente, ela é típica de uma corrente filosófica. O texto descreve a experiência do personagem Tolstói diante de um aspecto incontornável das nossas vidas, a morte. A gente vai morrer. Esse aspecto foi um tema central em qual tradição filosófica? Não foi na marxista, porque a marxista não fala disso. A linhagem marxista, materialista histórica, ela trabalha justamente a questão do seu papel social dentro da sua, da sua identidade econômica, material. Então, a sua posição nas relações sociais de trabalho é que determinam você. Logicista, no propósito de entendimento dos fatos. Se a gente for pensar, qual é a lógica da morte? Tá? Para muita gente, a vida é tão lógica, né? Ela é tão mecânica. Mas por que a morte existe? O que é a morte? Utilitarista, que traz uma visão prática, racional, não. Pós-modernista, na discussão da fluidez das relações, não, gente. Não estamos falando de um Bauman aqui, a gente está falando do existencialismo, na questão do reconhecimento de si. O ser humano tem consciência de si. Você tem consciência que você existe e que logo você vai deixar de existir, assim como todos os seres vivos. O que é a morte? Senão um mistério da existência, muito discutido pelos existencialistas.
Pensa, por exemplo, num Jean-Paul Sartre, pensa, por exemplo, num Kierkegaard, né? Eles discutiram o tema da angústia perante a morte. A gente sabe que a gente vai morrer. Isso dá sentido à nossa vida, à nossa existência. E se o nosso tempo aqui fosse eterno, gente, talvez a gente não daria valor para as pequenas situações. E a gente está num processo de definhar. Quem está doente agora, né, ou quem morreu esse ano, morreu. Mas esse é o nosso destino. Todo mundo que está me assistindo aqui, uma hora vai morrer. Uma hora talvez esse vídeo esteja na internet e já esteja morto há muito tempo. Faz parte do jogo, faz parte da existência. Por isso, a lógica existencialista. Beleza? Essas são as questões, né, que eu trouxe para vocês de filosofia. Foram 7 questões de filosofia. Vocês viram que algumas extremamente desafiadoras. E é claro, né, para a gente continuar agora pensando no próximo Enem, quem está junto comigo, se inscreve no nosso canal, tá? Vamos ter novidades, os novos planos do Filo na Rede, da nossa plataforma, já estão sendo lançados para poder adequar vocês, ajudar vocês a conseguirem realizar as questões do Enem no próximo ano com toda a competência, sabedoria e, é claro, né, usando também essas reflexões para a vida de vocês. Eu falo que a filosofia é importante para o vestibular, mas ela é importante também, sobretudo, para a nossa vida, para entender a nossa existência e para fazer as questões, né, trabalharem a nosso favor. Beleza? Um grande beijo para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Beijão.